Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à Unifatesc. A Unifatesc é o EAD que mais cresce no Brasil. Eu sou o professor Eider Jefferson, sou coordenador do seu curso e quero nesse momento lhe dar as boas-vindas e também lhe parabenizar pela escolha do seu curso e também por ter escolhido a nossa instituição de ensino superior. A Unifatesc é nota máxima do MEC e foi recredenciada com nota 5. E também temos diversos cursos já reconhecidos pelo MEC, também com nota máxima, que é a nota 5. Me coloco aqui à disposição de vocês para acompanhá-los e ajudá-los em todo o processo dentro do seu curso. E também, a partir desse momento, quero apresentar a vocês a nossa equipe de trabalho, que irá falar um pouco mais do nosso curso para vocês. Então, fica aqui o meu abraço. Desejo a vocês sucesso na caminhada e que Deus abençoe a todos nós. Contem comigo e eu conto com vocês. Alô, boa noite, caros alunos, caros acadêmicos. Muita satisfação estar aqui novamente com vocês, podendo aí compartilhar mais um momento aí com vocês nessa aula aí agora da disciplina Contabilidade Agropecuária, no agronegócio. Então, vamos lá iniciar mais uma vez com as nossas apresentações. Eu sou o tutor Fábio, tutor de vocês no curso de Ciências Contábeis, tanto bacharel quanto segunda graduação. Então, essa aula em específico aqui é da contabilidade agropecuária, certo? Um pouquinho de mim. Eu sou formado bacharel em contábeis. Eu tenho CRC aqui no estado do Paraná ativo, sou pós-graduado em auditoria e perícia contábil, tenho especialização em gestão financeira de pessoas e também em gestão pública. Assim, antes de começar, eu gostaria de falar dois pontos. Primeiro, a gente vai estar disponibilizando para vocês aqui na descrição do vídeo e também nas conversas ali, no chat, a lista de presença. E também tem o QR Code em cima da tela ali. A gente vai dar um prazo para vocês preencher até amanhã, 12 até 24 horas, para a gente estar preenchendo essa planilha ali com a lista de presença de vocês, tá? Então, é importante que vocês preencham, isso agrega aí conhecimento de vocês. O segundo passo é justamente isso, agregar conhecimento. É muito importante que a gente está falando de um curso de graduação à distância, que haja a dedicação de cada um e o comprometimento com a educação. O curso presencial, você tem o professor do lado ali, né? Então, aqui vocês têm o tutor, mas não diretamente. Vocês vão estar solicitando o apoio ali do seu tutor, né? Primeiramente, é feita a triagem pelo monitor, né? pela conversa de vocês, depois eles passam a parte pedagógica, a parte de dúvidas com relação à disciplina para os tutores, tá? Algumas perguntas remanescentes que eu vou aproveitar esse momento aqui para falar. O que é o conselho, o que é o CRC? Conselho Regional de Contabilidade. Como que eu tiro esse CRC? Bom, após a conclusão do curso de bacharel em contábeis, vocês vão participar de uma prova chamada de prova de suficiência. É como se fosse a OAB dos advogados, para nós é o CRC. Então, geralmente, em cada estado, cada unidade federativa, há uma prova, e essa prova é feita pelo bacharel em contábeis, e se ele for aprovado nessa prova, ele consegue ali dar entrada na Delegacia Regional de Contabilidade, solicitando a sua carteirinha de contador, tá? Então, só passar assim, porque algumas perguntas remanescentes com relação a essas dúvidas aí. A professora Yara também tem um projeto que logo vai estar passando para vocês sobre o CFC, sobre o CRC, sobre os CPCs. Então, fiquem preparados aí que vão ter uma oportunidade muito interessante na instrução de vocês para esse tipo de procedimento para a retirada ali, a aprovação do CRC, tá? Tá. Hoje, vamos falar especificamente sobre a contabilidade agropecuária. O que seria essa contabilidade agropecuária, pessoal? A contabilidade agropecuária é um ramo da contabilidade em que se dedica inteiramente à questão do agronegócio, ou seja, empresas, vamos supor assim,
a empresa, toda empresa tem uma finalidade de recurso de resultado. Nessa em específico é a agropecuária, que vai ser destinado a esse tipo de modalidade de operação, tá? Então, não vai fugir nada com relação às outras contabilidades. Eu preciso fazer algo diferente, o contador precisa ter uma outra instrução para que ele seja contador de uma propriedade ou de uma operação que vai trabalhar diretamente com o agronegócio? Não. A formação do bacharel em contabilidade já abrange essa modalidade da contabilidade, como as demais, como auditoria, perícia, como a contabilidade gerencial, como análise de demonstrações contábeis e assim por diante, tá? O agronegócio é uma expressão criada para representar a fusão da agricultura versus o agropecuária ou negócio. Isso junto se torna-se o agronegócio em si, ou seja, eu tirar resultado de uma gestão que eu tenha voltado ao agro, né? Aos produtos decorrentes da produção agropecuária, da produção de uma colheita, de um cultivo de alguma cultura, certo? Eu não posso deixar também de expressar aí o profundo reconhecimento do professor especialista Ivan. Inclusive, ele tem um canal também no YouTube que fala sobre investimento. Se vocês quiserem aceitar, ele também tem lá no Instagram. Procurem ele lá, ele é um ótimo professor, tem muitas ideias e é bastante pontual nessas questões de investimento também. Então, se vocês puderem aí entrar no Instagram dele, né, pedir aí o apoio no relação ao investimento, ele também está lá. É um ótimo professor, um ótimo amigo também. Tá? Aproveitando que eu já falei do professor Ivan também, gostaria de mandar aqui também um forte abraço para o nosso núcleo de contabilidade e economia, para o professor Toninho, que está sempre auxiliando a gente aqui em tudo, o professor César, né? A professora Yara, coordenadora do nosso curso, a Mariana, a Eli e a Soraya, tá? Então, um abraço a todos os nossos núcleos. Eles estão sempre ali solistas às nossas necessidades do curso aí. Então, aproveita essa galera aí, que eles estão sempre à disposição para que der e vier nessa empreitada que vocês estão percorrendo aí. Esperamos estar colaborando, assim, com o conhecimento de vocês, tá? Tá. Então, algumas denominações do agronegócio seria a contabilidade agrícola, né? A pecuária, a zootécnica e a agroindustrial, né? Então, é como se a gente estivesse falando assim, fazendo um paliativo, uma empresa comercial que mexe com a parte de compra e venda, a uma parte industrial, que é a produção de produtos para comercialização, é a mesma coisa na contabilidade agropecuária. Então, vários segmentos também, né? Dentro dessas particularidades, a gente tem dois tipos assim, do agronegócio. As culturas temporárias, né, que vai abranger aquelas culturas que a gente não tem um cultivo sistêmico, ou seja, a gente planta, tem aquele período de colheita e depois a gente encerra-se aquele ciclo e começa um outro ciclo. São os exemplos ali do milho, né, da soja, do trigo e arroz. Isso a gente faz o plantio e depois da colheita a gente encerra esse ciclo, podendo novamente plantar ou plantar outra cultura, né? Diferente das culturas permanentes. O que são culturas permanentes? Por exemplo, ali a questão da laranja, né? Da colheita da laranja. A gente planta, ela tem um ciclo, a gente faz a colheita das laranjas e, né, faz o processamento, faz a venda dela e depois volta novamente para o mesmo cultivo. Eu não vou cortar os pés de laranja, o laranjal, para começar um outro ciclo. Muito pelo contrário, termina-se a colheita e continua outro ciclo, né? E assim vai, por isso que é cultura permanente. As normas contábeis aplicáveis são as principais normas também utilizadas nas NBCs, nas CPCs, né? Então, as mesmas regras, a gente não precisa ter outras regras específicas para esse tipo de contabilidade, muito pelo contrário, é semelhante às outras contabilidades, conforme a gente já comentou anteriormente. Nós temos ali contabilidade comercial, contabilidade industrial, que segue os mesmos princípios da contabilidade
agropecuária, do agronegócio. Então, é muito importante isso que a gente comente isso também. Então, não é uma especialidade, uma especificação específica, não tem uma norma específica. É claro, a gente vai utilizar meios ali de controles diferenciados, mas o princípio contábil, as diretrizes contábeis são as mesmas para uma empresa comercial ou empresa industrial. Então, não tem separação dos métodos de contabilidade específicas, assim, diretamente ligada. Não, então, esse aqui só posso usar na contabilidade comercial, isso só posso usar na contabilidade industrial, isso só posso usar na contabilidade do agronegócio, da agropecuária, no caso. Então, não existe isso, é as mesmas normas aplicáveis em todas essas contabilidades. É claro, da mesma forma que é importante os registros dos atos e fatos contábeis, na agropecuária também é o mesmo segmento. Eu tenho que ter o controle desses registros, e esses registros têm que expressar realmente a realidade e que não perca nenhum lançamento, nenhum registro, porque eu posso estar também subfaturando ou sobrefaturando a questão da minha receita nesse tipo de negócio. Então, da mesma forma que numa contabilidade comercial eu tenho lá os registros dos contábeis, das minhas despesas e meus custos, né, no caso da contabilidade industrial, eu vou ter também na contabilidade da agropecuária, né? É claro, aí são itens diferentes, né? Na industrial eu vou ter lá o meu CMV, né, que eu vou colocar lá os custos de embalagens, custo de mão de obra direta, materiais secundários, né, embalagem, coisa e tal. Na agropecuária é a mesma coisa, só que os insumos mudam, né? Os insumos passam a ser um fertilizante, uma vacina para o gado, no caso, né? Então, tudo isso eu tenho que estar registrando, porque vai interferir diretamente no meu resultado, né? Aí vocês perguntam assim, mas, professor, por que a gente tem que ter essa modalidade na contabilidade? Porque, da mesma forma que eu posso ter investidores na minha indústria, na minha empresa, eu posso também ter investidores na minha empresa de agropecuária, né? Tem grandes empresas ali que têm muitos investimentos estrangeiros de empresas que trabalham com agronegócio, né? A gente pode citar vários exemplos aí das matrizes que fornecem ali a formação de rebanhos ali de alta qualidade, de alto controle, né? Temos aí gados extremamente premiados, né, internacionalmente, né, que tem todo um controle. Essa valorização desse gado é muito alta, o investimento é muito grande, então por isso que também tem que ter esses controles. Porque da mesma forma que tem um investidor que vai querer resultados numa empresa industrial ou comercial, e também tem investidores que vai ter a necessidade de saber aonde está investindo, aplicando seu dinheiro, né, na agropecuária, no agronegócio. Então, é muito importante que a gente também tenha essa consciência nesse determinado assunto. Até já antecipei alguma coisa sobre contabilidade, agropecuária e as demais empresas. Não foge nada sobre a relação entre uma e outra, né? A contabilidade imobiliária, a contabilidade financeira, a contabilidade bancária, a contabilidade comercial, a contabilidade industrial, nenhuma interfere. Todas seguem a mesma norma brasileira de contabilidade. E os mesmos CPCs, que são os comitês de pronunciamento, atendem informações sobre esses tipos de empresas. Todas elas são empresas, né? Todas elas têm um CNPJ, todas elas uma pessoa jurídica. Então, não podemos fazer distinção com relação à contabilidade específica para um para o outro. É claro, cada contador vai ter um tipo de controle que ele pode adaptar com a sua realidade. Isso pode, mas os registros, as demonstrações são praticamente as mesmas para todas as modalidades, certo? Eu gostaria de ficar bem claro aí sobre esse assunto, tá? Aproveitar o tempinho aqui também para estar mandando aí um abraço para o pessoal, os alunos aí que eu tive o prazer de estar conversando essa semana, o Neri Barreira, de Goiânia, Goiás, a Débora Maria, de Natividade, que acho que, se não me engano, é do Rio de Janeiro, né? O Luiz Henrique, de Promissão, São Paulo. Então, esses alunos a gente teve um contato aí essa semana. Notamos aí a dedicação destes,
Então, é importante que essa dedicação também seja aí mútua. E aproveitando esse abraço, também vai um puxão de orelha nos demais alunos ali, ó. As correções aí feitas pela nossa banca aí, tá pegando muito assuntos aí duplicados, copiados na íntegra da internet. Isso não é proibido, mas se você está fazendo uma cópia, passa pelo menos a referência de onde você está tirando e a data que você colocou, né? Porque se eu não colocar isso, eu posso ser considerado como plágio. E plágio é crime e a nossa banca ali está sendo bastante radical com relação às notas. Então, tem muitos alunos que estão zerando as notas aí nos trabalhos dissertativos, nas APAs, por decorrência disso, né? Teve alunos aí que pegou inteiramente do Blind, né? Então, assim, pô, gente, a gente está falando aí de uma graduação, vocês estão deixando de ser do ensino médio para participar de uma graduação, numa carreira profissional de vocês, e vocês estão desperdiçando esse momento aí de realmente estar estudando. Então, sejam dedicados, sejam proativos, responsáveis com a educação de vocês, que vocês, consequentemente, vão ser diferenciados nesse mercado de trabalho tão competitivo, né? A Unifatesc tem a necessidade de formar grandes profissionais. E esperamos que vocês sejam esses grandes profissionais, né? Novamente, eu falo com relação da lista de presença, vai estar disponível ali na descrição, né? A gente vai estar disponibilizando também no chat ali. Então, vocês também preencham essa lista de chamada, preencham lá o forms lá, para que vocês consigam aí registrar esse momento ímpar na vida de vocês. É busca de conhecimento. Às vezes fala assim, essas lives aí é puxada, é muita live. A gente está pensando no conhecimento e na positivação do conhecimento de vocês, pessoal. Tá certo que às vezes a gente não vai conseguir assistir todas as lives, mas elas vão ficar gravadas também. Façam força de assistir. A gente tem bastante informação para passar para vocês e essas informações a gente prepara com todo carinho. Inclusive, nesse forms é interessante que vocês pontuam alguma coisa que vocês estejam vendo em relação ao tutor, no caso eu, a imagem que está sendo disponibilizada para vocês. Isso é muito importante para que a gente melhore a nossa comunicação com vocês. Mas, para isso, a gente precisa da participação de todos e também desse questionamento que seja respondido, né? Então, é muito importante para nós, aí, como instituição, melhorar as condições de relação com vocês. E, nesse momento aí, desse preenchimento dessas respostas, é importante que vocês o façam, né? Não está gostando do professor, fala, né? É claro que eu vou pedir fazer uma merchandising, faz dá uma nota tipo do Uber para mim aí, porque depois a nossa direção acompanha esse questionamento aí de vocês aí. Então, faz aí uma pezinha, tipo, dá um like para ir para o professor aí, para que ele receba aí uma boa nota da direção, né? Estou brincando, gente. Vocês podem responder com toda a sinceridade possível, tá? A gente está aqui para atender vocês. Tá. No caso do período de encerramento da contabilidade comercial industrial e do encerramento do exercício social de uma atividade do agropecuária, aí sim foge um pouquinho das demais contabilidades. Por quê? Porque a contabilidade, às vezes, eu inicio ela num ano, o exercício, os meus registros, a apuração do resultado num ano, e eu posso terminar esse exercício num outro ano. Né? Ou, às vezes eu tenho 2, ou 3, 4 culturas ao mesmo tempo. Aí, como que eu faço o meu encerramento social? O que é o encerramento social, pessoal? É o início e o fim. Na empresa comercial e industrial, a gente começa no dia 1 de 1 de 2000, de um determinado ano, e finaliza no 31 de 12 do mesmo ano. A gente faz a apuração do resultado, apura o resultado nesse mesmo ano. Na agrícola, no caso, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque às vezes eu começo uma cultura, um cultivo, e ele começa no ano e termina no outro. Às vezes ele pode começar no cultivo, no plantio, no meio do ano e terminar no meio do ano. Né? E como eu faço isso, a apuração do resultado dessa cultura em específico? Se eu tiver uma, beleza, eu termino quando ela encerrou aquela atividade, aquele cultivo. E se eu tiver 2, 3, 4 ou mais culturas ao mesmo tempo? Eu vou pegar aquela de maior representatividade para a minha gestão, que vai ter a maior receita, e vou fazer a apuração do exercício
social daquela cultura. Eu vou fechar todas as despesas, todas as receitas com relação ao último cultivo, desculpa, perdão, o último cultivo não, o cultivo, a cultura que tem maior relação, maior resultado para mim, tá? Então, até eu peguei lá a fonte do professor Ivan novamente e coloquei esse exemplo, que ele foi bastante pontual ali na sua apostila, né? Então, você vê lá que é a maior receita, no caso ali, é laranja, 55%. Então, é essa que eu vou estar, em cima dessa cultura, que eu vou estar fazendo o meu encerramento do exercício social. Perfeito, pessoal? Eu até comentei alguma coisa sobre os investidores, né, anteriormente, né? Vou ressaltar aqui um pouquinho mais agora sobre o que é os meus usuários da contabilidade. Você vai ver que eu não coloquei aqui a separação. O que é o usuário da contabilidade do comercial, usuário da contabilidade industrial ou usuário da contabilidade do agropecuária. Tá? Por quê? Porque, na verdade, são os mesmos. Por exemplo, contabilidade, quem são meus usuários internos e externos da contabilidade nessa categoria? Meus usuários internos da contabilidade em geral, assim, a grosso modo, não são os meus sócios, os proprietários, os gerentes, os gestores? Da mesma forma, a de agronegócio. Então, como que é? Da mesma forma. É o meu investidor, é o dono da propriedade, é o gerente ali, o capataz da propriedade, que vai utilizar, que vai ter interesse nessas informações internas. E eles que vão ter o controle do que está acontecendo diretamente na minha produção, no meu gado, no meu rebanho. É isso que vai acontecer. E quem são os externos? Também da mesma forma, né? São os acionistas, investidores, os bancos, né, que também são aí os maiores investimentos da questão do agronegócio, né? Os órgãos reguladores fiscais, né? A Receita Federal, né? No caso a INCRA, e etc, etc. Também não posso falar também dos meus fornecedores, né? Você acha que na mesma forma que o fornecedor analisa meu crédito para uma venda do implemento ou de um produto com um valor agregado alto, ele não faz uma análise? Então, não deixa de ser um agente externo da contabilidade. E, claro, também nossos clientes consumidores, que têm total necessidade de acompanhar os resultados, as informações ali da contabilidade em si. Novamente, eu ressalto que não há uma separação ali especificamente da contabilidade do agropecuária, contabilidade comercial, imobiliária, bancária, que seja. É a mesma visão dos investidores externos dessas modalidades são para todos. Tá. A gente tem uns minutinhos ali, eu vou deixar em aberto para a gente estar respondendo, tá? Mas, aproveitando ali um pouquinho mais dessa aula aqui, um pouquinho de vocês ali, a gente vai depois fazer uma aula de revisão, vai fazer a aula também de uma segunda aula, uma aula extra. Se for necessário, vocês colocar no Google Forms lá também a necessidade de uma terceira aula, a gente faz também, né? E essa contabilidade em si, pessoal, da agropecuária, é muito importante também. Hoje, o agronegócio é responsável por 24,5% do nosso PIB nacional. Ou seja, praticamente 30%, um terço do que é produzido internamente no Brasil corresponde ao agronegócio. Então, você vê como que é importantíssimo essa gestão, essa contabilidade, né? Então, tem muitos profissionais nessa área que estão migrando para essa atividade, utilizando o seu conhecimento contábil, a sua graduação, a sua especialização, para atender esse tipo de mercado, que está em alta, está em crescimento, está sendo valorizado. Há uma importante valorização desses profissionais nessa área, inclusive para a questão da contabilidade internacional, que a gente está vendo também uma grande possibilidade de grandes profissionais nesse momento, porque a contabilidade internacional vem fazer essa parte também, a produção interna, mas tem que ter a comercialização com os estrangeiros, e esse contador nessa área também pode auxiliar com relação a esse tipo de mercado de trabalho. Então, olha lá a dica aí de vocês aí, realmente se especializar na graduação de vocês, depois buscar uma especialização voltada à área de maior conhecimento, maior perfil de vocês. Isso é bom, importantíssimo vocês conhecerem o perfil de vocês.
né, para que vocês consigam realmente entrar com toda a garra, toda a ênfase no mercado de trabalho, com um mercado de trabalho, com um perfil profissional de altíssima qualidade, que eu sei que vocês estão procurando ali na Unifates. E a Unifates está aí para isso, para utilizar vocês, ajudar vocês, colaborar vocês nessa formação de conhecimento, nessa formação, nesse aumento do currículo de vocês, tá? Para vocês terem ideia, hoje, na questão do agronegócio, né, falei que tem praticamente 1/3 da produção interna do agronegócio. Hoje, nós temos lá a arroba do boi, por exemplo, hoje teve uma oscilação, mas hoje nós estamos ali no valor de 247, 248, depende a região, né? Então, ou seja, a questão do controle, aí eu vou falar que já falei do questão do gado aqui, do rebanho. A gente tem praticamente o mesmo controle da contabilidade comercial ou industrial. Na contabilidade agropecuária, a gente também tem esse controle, o que a gente comprou para comercializar, o que a gente comprou para matrizes, se houve nascituros nesse período, se houve venda, se teve morte, perda. Então, a gente faz lá o controle desse rebanho inicial, com saldo inicial, fazemos depois a compra e venda, se houve nascimentos de rebanho nesse período, para no final do período da apuração a gente ter um número exato também de cabeças de gados para comercialização. E é interessante isso, pessoal, está formalizando isso, porque até mesmo para os pequenos produtores, na sua declaração de imposto de renda, tem atividade rural. E isso também é lançado na declaração de imposto de renda de vocês, no caso da propriedade rural ali, tá? E para as grandes empresas, a mesma coisa, né? Os grandes produtores ali, que têm também esse controle também. A agropecuária também tem algumas distinções, por exemplo, e na comercial nós temos lá o IPTU, né? Na agropecuária nós temos o ITR, né? Imposto Territorial Rural. Né? Com relação à parte comercial e industrial, nós temos o IPTU, que é a parte urbana. Então, é como se a gente estivesse fazendo um comparativo não, uma comparação entre os dois ramos de contabilidade, os dois ramos de empresa. A gente não tem como fazer uma distinção. É claro, é melhor também numa questão de controle, vocês fazer o controle individual de vocês para cada profissional, né? Eu posso criar na conta de resultado. O que é conta de resultado, pessoal? A gente sabe que na contabilidade, vocês já participaram aí das disciplinas contabilidade geral e contabilidade intermediária, vocês notaram lá que tem os registros contábeis, né? Então, esse registro também temos lá as contas patrimoniais e as contas de resultados. O que são as contas patrimoniais? São as contas que formam o balanço da empresa, que é o ativo e o passivo. O que são contas de resultados? São as contas de despesas, receitas e custos. Na agropecuária também tem. O que eu utilizo como despesa na minha propriedade? O que eu uso como custo, que é ligado diretamente à minha finalidade fim, né? Então, isso eu vou ter que registrar para me dar um resultado futuro. Então, se eu não tenho esse controle, como que eu vou saber que se realmente aquele tipo de cultura está dando resultado ou não? Como eu vou mostrar isso para o investidor? Vou pedir, solicitar um empréstimo bancário. Em que eu vou utilizar? Alguns proprietários utilizam só a questão da segura do patrimônio, né? Eu coloco lá como aval a minha propriedade. Mas se de repente eu sou algum grande produtor, o banco já vai começar alongar a necessidade de informações. Aí vai declaração do sócio, vai o resultado da empresa agropecuária, né? Vai também fazer o levantamento do estoque, do patrimônio da propriedade. Então, tudo isso é interessante que seja registrado, né? Então, é isso que a gente queria passar para vocês hoje, né? Se tiver alguma dúvida, vocês tem lá, fale com o tutor, vocês podem entrar dentro da disciplina,
Lá no primeiro tópico tem lá, clique em Fale com o Tutor. A Soraya e a Eli vai estar respondendo a primeira parte com vocês. E se elas não conseguirem responder for a parte pedagógica, ela vai estar transferindo para mim, né, ou para o coordenador do curso, para a gente estar tentando responder o mais rápido possível. A gente tem um prazo, e talvez a gente não vai responder de imediato para vocês, mas a gente chegou para nós, a gente vai estar respondendo. Se houver novamente a dúvida, encaminhe novamente. Nós temos lá a TES, que vocês podem estar mandando mensagem por WhatsApp. Então, tudo isso é uma maneira que a Unifates está encontrando de encurtar e fazer uma ponte de comunicação com vocês. Então, a gente só consegue ajudar o aluno se o aluno procura o tutor ou o monitor. Então, não tenham vergonha de tentar aprender, tá? Alguma pergunta que vocês acham que não seja pertinente para vocês, mas é pertinente para os outros, né? Falei anteriormente lá, novamente, um abraço ali para o Neri Barreira, é um cara que está ali, um aluno ali, bem esforçado, a gente sempre está conversando, as perguntas dele são bastante pertinentes, né? A Débora também sempre tem algumas dúvidas que ela está mandando ali no Fale com o Tutor, a gente está conversando diretamente, o Luiz Henrique também, então, e outros alunos que a gente vem conversando, que eu não consegui anotar essa semana ali, mas são vários alunos que a gente está tentando ali estreitar a nossa relação de comunicação. E isso a gente depende aí de vocês, do aluno, tá? Não deixem de participar das outras lives, não deixem de participar dos projetos de integração que os coordenadores promovem para vocês. São preparados com muito carinho, com muita determinação, para que vocês realmente estejam preparados, tenham um mínimo de conhecimento do mercado de trabalho. A gente vai ter outros projetos ali com relação à abertura de MEI, sobre o CRC, CFC, a ética, a política da contabilidade. Então, tudo isso é preparado com o maior carinho para atender a necessidade de conhecimento de vocês, especificamente na área, entendeu? Algumas disciplinas são obrigatórias pelo MEC, né, que a gente acha, por que essa disciplina? Não é a instituição que elaborou isso, a grade curricular. A grade curricular é aprovada pelo MEC. Então, essa particularidade não é da Unifates, é uma obrigatoriedade que o MEC exige. Então, mas, de qualquer forma, vamos conversando, passa mensagem aí para nós, aí, a gente vai estar trocando uma ideia com vocês. Ok? Eu vi que ninguém respondeu, ninguém deixou nenhum chat ali. Então, a gente vai estar encerrando aí essa aula ao vivo. Vamos ter mais aulas aí de revisão, vamos ter aula de revisão. E, se for o caso, a gente vai estar preparando outra aula aí extra para vocês, para que vocês realmente consigam o conhecimento que vocês tanto almejam, tá? Um abraço para todos, uma boa noite, tudo de bom, sucesso no estudo de vocês e conte sempre com a Unifates. Abração, tchau, tchau. Abraço.